Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez do Ibovespa. A última foi feita em março, e então renovando praticamente um mês depois, e agora dia 13 de abril de 2020. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Procedimento bem simples. Canto inferior direito do seu vídeo, estiver aparecendo aqui para você uma imagem, inscreva-se, é só você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, que vai aparecer a opção para você clicar em se inscrever gratuitamente no canal. Lembre-se de deixar o sino das notificações ativado e de aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado do canal. Aqui na parte inferior também do vídeo, você vai ter dois links que tem aí o acesso direto ao app DV Invest, que você vai receber no seu celular, no seu desktop, recomendações de compra e venda durante o pregão, informações relevantes, vídeos exclusivos, carteiras de ações semanal, mensal, enfim, tudo isso no seu celular, no seu desktop. Basta você verificar qual é o seu celular e tem um link ali se é para a loja da Apple, ou seja, iOS, ou se é para a loja da Play Store, que seria Android. E aproveito também para te convidar, lembrar que está aberta a inscrição para uma turma extra do curso Invista Melhor usando análise técnica e o link também de acesso para você se inscrever, que é por tempo limitado, só vai ter uma nova turma lá para o final de maio. Então aqui na parte inferior do vídeo, na descrição, tem aí um link do curso Invista Melhor usando análise técnica, basta acessar e fazer sua inscrição. Lembrando que a análise especial, o foco dela é olhar para o longo prazo até o curto prazo, traçando o cenário de maneira geral, e quando eu estou avaliando o Ibovespa, eu estou avaliando um comportamento médio da nossa bolsa, enfim, avaliando o nosso mercado, como é que está as ações de maneira geral, com base aqui no Ibovespa. Primeiramente, lembrando, o foco aqui é usar análise técnica, que é a minha especialização. E primeiramente, no gráfico anual, o que eu destaquei lá para trás e venho falando sobre a questão do percentual das quedas das crises anteriores, 92, 98, 95, 98 e 2008, quedas intensas em um único ano, não essa aqui que foi em 3 anos, uma tendência normal de queda de um prazo um pouco maior para depois gerar um movimento de subida. Então essa aqui, daqui sempre olhando da máxima para a mínima, da máxima para a mínima, da máxima para a mínima, a gente teve queda em média, na média de 63%. Então a média de desvalorização 63%, essa atual. Só recordando, a gente tem na faixa de 48,4%. Nessa crise atual, 48,4%. Qual outro dado importante a ser relatado aqui? É o processo de recuperação, da mínima para a máxima, ou seja, para a recuperação que aconteceu, pelo menos até voltar ao topo anterior, nas outras crises demorou em torno de 15 meses, na média 15 meses. Sendo que apenas em 2008 que não conseguiu romper a máxima histórica. Nas outras 3 crises, 92, 95 e 98, no ano seguinte rompeu a máxima histórica. Considerando essas recuperações, a gente teve recuperação ali sempre acima de 200%, a não ser 2008 para 2009, que a recuperação foi em torno de 135%. Ok, qual outra característica que, além dessa que eu já tinha comentado até na análise especial anterior do Ibovespa? A outra característica que me chama a atenção é o quanto, pelo menos aqui eu não tenho um dado para trás, não tenho estatísticas aqui para trás, mas o que eu tenho aqui em termos de estatística aqui para frente, né? Então, olhando aqui esse movimento de subida, esse recuo dessa máxima para cá, colocando a retração do Fibonacci nesse movimento de subida, a gente vê uma retração de 61,8%. Já nessa outra crise, nesse outro movimento de subida que gerou uma crise logo na sequência, uma pancada para baixo, chegou na região de 50% e muito próximo de 61,8% de retração, que é uma faixa de retração importante do Fibonacci, que representa uma chance de parar de cair e voltar a subir. Então, isso aqui é um patamar importante. A outra retração, que foi lá de 2008, colocando aqui a mínima nesse fundo e jogando aqui para cá, a gente teria aqui uma retração de 38,2%. Ou seja, a retração que foi menor em termos do último movimento de subida foi a que também gerou menos força para cima, mesmo assim 135%, da mínima para a máxima. Ou seja, momentos interessantes de entrada durante o processo de crise em termos de aguardar, buscar ali, olhar para um prazo maior de retorno e ter uma rentabilidade maior, pelo menos expectativa de se ter uma rentabilidade maior, são os momentos interessantes de entrada. E essa atual, como é que nós estamos em termos de retração?
Ou seja, na média ficamos ali as retrações importantes de 50% a 61,8%, essa bateu em 61,8%, essa ficou entre mais próximo de 61,8% e aqui está bem parecida com essa aqui, ó, que recuou desse movimento de subida aqui de 4 anos, a gente teve um recuo aqui que ultrapassou os 50%, junto da média móvel exponencial de 3 períodos, e próximo dos 61,8%. 61,8% vai bater aonde? Nos 58 mil pontos, basicamente. Já batemos ali nos 66.500, chegou até basicamente 62 mil pontos. E aqui nós temos o Ibov se sustentando acima de uma zona de antigo topo. E aí a gente tem antigo topo, média móvel de 13 períodos e retração do Fibonacci, ou seja, tornando essa região cada vez mais importante como suporte, um lugar onde pode parar a crise e voltar a subir. Não necessariamente que a gente já tem sinais para que isso esteja acontecendo, ou seja, que já acabou a crise, que já não vai ter mais nova mínima. Isso não tem como ninguém ter certeza, afirmar que não vai mais ter uma mínima inferior a 61.690. Inclusive, se tiver, a expectativa dentro do que eu vou falar lá no gráfico semanal seria poder voltar para essa região de 58 mil pontos, que ainda continuaria sendo um cenário positivo, pensando num prazo maior, em investimentos para prazo maior e nas ações. Então temos ainda o Ibovespa dentro de um cenário positivo de tendência de alta de longo prazo, fazendo a correção maior aqui e rápida, né, dentro do que aconteceu nessa crise de 3 meses, basicamente. Quadrimestral, nós temos aí um movimento forte para baixo, mas o que eu gostaria de destacar? Olhar também esses movimentos fortes para baixo nas crises anteriores. Ou seja, de basicamente um candle. O que aconteceu depois desse primeiro candle do quadrimestral, de forte queda, que representou ali da máxima para a mínima, trouxe uma queda de 63%. Depois dele, gerou algo mais forte para baixo? Não. Inclusive fechou lá em cima. Então não gerou algo forte para baixo. Outro que gerou uma força grande para baixo, aqui em 98, também deixou uma sombra inferior e houve a recuperação. Somente quem fechou lá embaixo foi de 2008, mas não houve nova mínima. Voltou também aqui para cima. Então nenhuma das crises, depois do candle do quadrimestre aqui, que era lá, tinha uma máxima e já veio um movimento forte para baixo, a gente teve uma sequência de movimentação para baixo. Então, ou seja, abre-se a chance disso aqui ser a crise mesmo, o ponto mínimo da crise, e voltar a subir. E aí a gente precisa monitorar nas periodicidades inferiores, como mensal e semanal, para verificar se o mercado realmente começa a demonstrar sinais de força por parte dos compradores, os compradores começando a ganhar mais e cada vez mais força, através ali da avaliação de níveis de preço importantes, principalmente. No gráfico mensal, lembrando, a tendência está indefinida. Basicamente, a gente teve aqui a tendência de alta, que foi para o brejo, com esse movimento forte para baixo, detonando esse fundo aqui, detonando esse fundo aqui. Só que o Ibov parou em cima do patamar de suporte importante, que eu já mostrei no gráfico anual, são 3 níveis de suporte. Lembrando, topo anterior à máxima histórica lá de 2008, média móvel de 13 períodos e também retração do Fibonacci. Então, tudo isso encaixando aí como patamar de suporte. Aqui no mensal dá para ver que era um fundo anterior, que era um topo anterior, que veio para também essa região aqui de fundo anterior. Enfim, níveis importantes de suporte que o Ibov parou aqui, deixou uma sombra inferior e está tentando se recuperar nesse mês. O mês ainda, basicamente, ainda indo para no seu segundo terço aqui do mês. Já acabando aí, a gente está falando dia 13/4. Então, a gente tem aqui o Ibov se respeitando esse nível de suporte um pouco mais relevante no mensal, que seria na faixa 72.700 pontos, e o mês apresentando uma alta de 7,15%. Qual seria o sinal positivo para começar a representar cada vez mais força? Fechar esse mês de forma em alta, melhor ainda até para cima dessa média aqui, ou seja, melhor é fechar ali para cima dos 80 mil pontos, seria um sinal até mais positivo. E no mês seguinte gerar nova máxima, aumentando a probabilidade de subida. Aí o próximo nível de preço que a gente iria olhar com carinho no sentido de resistência, que olhando para o gráfico mensal seria na faixa dos 86 mil pontos. Gravem esse número aí que eu vou comentar ele mais à frente no gráfico semanal. Então nós temos aqui a tendência indefinida, mas iniciando um processo de recuperação, que a gente vai avaliar melhor esse processo de recuperação pelo gráfico semanal. Normalmente, quando a gente tem um movimento muito longo para baixo, que perde com bastante força, que perde fundos anteriores, o caminho mais provável é ter fraqueza para subir, falando de probabilidade sempre, ser mais fraco a subida, não ganhar muita força para cima, ou seja, não dá para esperar um retorno rapidamente aqui para cima.
Quando eu falo esperar, é que não é que não vai acontecer, é que seria menos provável que aconteça isso. Então, o que é mais provável é a gente ter um processo mais fraco e mais lento de recuperação, muitas vezes gerando um novo sinal de baixa, para aí sim ter um sinal contrário, para aí gerar um processo de tração, de mudança da perspectiva, que eu já mencionei aqui em outras análises, que é o que aconteceu em 2008. Ó, veio aqui para baixo, veio uma fraqueza para subir, ó, 1, 2, 3, 4. O que é que subiu aqui? Ó, da máxima para cá, subiu 38,2% do que caiu lá em 2008. Lembrando que aqui já tinha caído mais de 63%. Bateu aqui e gerou sinal de baixa, ou seja, foi fraco para subir em relação ao que foi para queda. Gerou sinal de baixa. Mas na hora que reverteu o sinal de baixa, que é que ela ganhou tração. O mercado mudou o cenário. Mudou a linha de que aumentava a chance, mudou a questão de probabilidade, que aumentava a chance de queda, parou em cima do suporte, gerou a reversão aqui para cima. Ó, parou em cima desse nível de suporte, bateu aqui e gerou a reversão para cima, gerando até um pivô de alta no gráfico mensal. E aí sim, gerou um sinal muito mais forte para cima. Então, nesse momento é o que nós temos aqui, como se a gente estivesse aqui tentando esse processo de recuperação atual. Ibov tentando se recuperar aqui da pancada que aconteceu, principalmente vista nos 2 últimos meses. No gráfico semanal, a tendência é de baixa. Topos e fundos descendentes, a gente pode falar aqui, ó, caiu, tentou subir de maneira fraca, batendo ali na média e perdeu força, gerando um pivôzinho de baixa. Veio um movimento muito forte para baixo e na região de suporte lá que já foi mencionada, seja a parte dos 66 mil pontos e a retração do Fibonacci que eu já coloquei aqui no gráfico. Vou deixar até ela, não sei se ela não vai aparecer aqui no gráfico semanal. Deixar aqui, ó. Ela termina aparecendo aqui, mas enfim, ela foi lá batendo 66.500, respeitou aqui por 2 semanas e está tentando se recuperar desse movimento de forte queda. Quais são os pontos aqui para a gente avaliar? Primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui em relação ao gráfico semanal principalmente, são os pontos importantes. Só para mencionar algo importante no gráfico mensal é a questão dos níveis importantes de preço, né? Esses níveis aqui, se perder essa região, um outro nível importante de preço seria primeiramente os 62 mil pontos, que já foi testado, e depois disso seria a região dos 53 mil pontos, olhando só para o gráfico. Se a gente olhar para a questão do Fibonacci, lembrando aquela região dos 57.900, 58 mil pontos. Então, lembrando desses 58 mil pontos aí. No gráfico semanal, então, o que eu vou colocar aqui é a gente avaliar a subida, porque a gente estava, na análise anterior, a gente está falando da queda. Quais são os níveis que o Ibov poderia parar de cair e começar um processo de recuperação? Então, o Ibov parou de cair lá naquela região de 62 mil pontos e está gerando um processo de recuperação. Vimos na queda lá de 2008 que na recuperação bateu nos 38,2%, teve dificuldade de subir, gerou um sinal de baixa e depois reverteu. É o que pode até acontecer, não que vai acontecer, mas que pode acontecer no gráfico semanal. Está batendo agora nos 38,2%. E dentro do que eu falei, a gente precisa ir avaliando em prazos menores como é que está a força por partes compradores. E aí, o que eu posso falar para você em relação à minha leitura força por partes compradores? Em relação à semana passada, a gente está no processo primeiramente de correção da queda, onde ela pode parar em níveis importantes aqui de Fibonacci ou níveis importantes de fundos que foram perdidos, ou topos anteriores também. Então, primeiramente, temos essa região 79 que está brigando aqui e outro um ponto mais acima que seria a região, para mim, região intermediária de resistência, ponto de avaliação, não que o preço vai parar de subir, é um ponto de avaliação para medir aí força de comprador e vendedor na faixa dos 81.400. Na sequência, a gente teria aqui essa região de fundo anterior, mas principalmente mais forte lá na faixa de 85.700. E olha que interessante, ela bate aqui na mesma região de 50% de retração de todo esse movimento de queda. O que eu vejo atual é que com o fechamento da semana passada, o Ibov conseguiu voltar para cima de um nível que era suporte, que poderia funcionar como resistência e funcionou por 2 semanas, bateu e não conseguia fechar acima, agora fechou acima. Então seria interessante a gente avaliar, olhando por um gráfico diário, por exemplo, e não ver mais o Ibovespa, ou não ver ele voltar a trabalhar abaixo da região de 75.400 a 74.200, e principalmente gerar sinal de alta no gráfico diário acima dessa região. Então isso seria mais relevante para quê? Para aumentar a probabilidade de subida do preço do Ibovespa, para buscar um novo nível de preço. Primeiramente a região de desafio de 81.400, segundo ponto mais relevante na faixa de 80.800
85.700, 86 mil pontos. Lembra que eu falei, grava esse número, 86 mil pontos? Então esse é um ponto aí muito importante para o Ibov. 86 mil pontos é uma região que até um pouco mais acima, que é ali na faixa dos 88 mil pontos, é uma região que foi muito travada em termos de resistência de topos anteriores, depois ficou funcionando como patamar de suporte. Então é um ponto relevante de avaliação, considerando que a média já tende a chegar por aqui, considerando que a retração do Fibonacci de 50% vai estar por aqui. Então vai ser um ponto muito relevante da gente avaliar se o Ibov chegar lá, da real força por parte dos compradores e vendedores e a chance do Ibov reverter todo esse processo de queda para montar um pivô de alta, por exemplo, no gráfico semanal. Então esse é o nível que eu considero mais relevante para o Ibovespa. Aí acima disso a gente vai falar de 90 mil pontos e aí tem um ponto mais acima que seria de 61,8% de retração do Fibonacci aqui, que estaria na casa aqui, deixa eu só colocar o Fibonacci no lugar certo, de 92.870 pontos. Então esses são os níveis que eu considero de forma relevante. Exemplo, o Ibov continua subindo. Veio para cima da região ali dos 81, 82 mil pontos, vai aumentar a probabilidade, ou seja, passou a gerar sinal de alta, vai sustentando acima, fechou acima desse patamar, vai aumentando a chance de subir um pouco mais. E aí a gente vai olhando também o gráfico diário. Olhando o gráfico diário, diariamente eu falo sobre o Ibovespa, sobre isso. Não olho todo dia falando um gráfico de prazo maior, mas no gráfico diário dá para perceber o que nós temos no gráfico diário. Que no gráfico diário nós temos uma tendência de alta de curto prazo, topos e fundos ascendentes. Ou seja, tendência de baixa no médio prazo, tendência indefinida pelo gráfico mensal, que seria médio para longo prazo, mas a tendência de longo prazo, lá prazo mais amplo de 1 ano para frente, segue sendo uma tendência de alta e está mesmo após ter recuado ali entre 50% e 61,8% do que subiu anteriormente em 4 anos, que é do gráfico anual. Então aqui nós temos uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Ibov está com dificuldade de se sustentar acima desse patamar. A região de retração lá do Fibonacci de 79 mil pontos, a máxima aqui é 78.846. Chegou a bater na região de 79 mil pontos, até 80 mil pontos na semana passada. Bateu aqui, voltou. Mas aqui se eu olhar do movimento que fez aqui, para esse movimento aqui, está um encaixe no tempo, para esse movimento aqui, não me parece provável ter algo para baixo. Já cheguei a falar isso no Radar do Mercado de hoje, que é uma live que tem todo dia aqui no canal a partir das 10h45, mas se houver um fechamento para baixo da média de nova mínima, aí aumenta a probabilidade de ter queda. De poder gerar, por exemplo, um topo no gráfico semanal e continuar caindo. Se gerar esse topo no gráfico semanal e cair, a expectativa seria de muito longe? Para mim, não. Por isso que eu falo dos 58 mil pontos, que é o 61,8% do Fibonacci no gráfico anual. Ou seja, nesse gráfico anual ou no gráfico quadrimestral. 58 mil pontos. Por que eu não vejo para ir muito longe? Porque é o seguinte, esse movimento, como um todo, foi basicamente 8 semanas. A gente está na terceira semana da correção. Então, em termos de tempo, considerando que a gente está no 4º mês de um movimento de queda, tá está cursando esse 4º mês, no decorrer desse 4º mês do movimento inteiro da queda, de máximas descendentes. Então, quando isso acontece, quando já entra no 4º candle ou mais do que isso, seria interessante que ocorresse aqui para se ter uma expectativa de um movimento muito mais forte para baixo, de boa relação risco-retorno para até ponta vendedora, que acontecesse uma correção maior no tempo, não só no preço. No preço já foi 38,2%, mas aconteceu uma correção maior no tempo. E aí quando eu falo no tempo é ter mais por exemplo, umas 3 semanas, de 3 a 4 semanas aqui, 3 a 5 semanas, que aí a gente teria até um encaixe de simetria no tempo desse movimento aqui de baixa anterior. E aí sim aumentaria um pouco mais a probabilidade de queda do preço. Então, nesse momento eu não vejo, ou seja, se perder essa mínima, se falar assim, qual é essa expectativa? Ou de se sustentar na região de 62 mil pontos, ou de poder vir a testar a região de 58 mil pontos e poder se recuperar logo na sequência. Ou seja, não teria uma expectativa de tão forte para baixo, caso já venha gerar algum sinal de baixa a partir dessa semana. Agora, o mercado segue ainda apresentando força, como eu já disse aqui, já fiz a leitura na questão de semana passada gerou um sinal de força. Gráfico diário, também esse movimento de subida em relação ao encaixe em termos de simetria de tempo desses outros movimentos aqui anteriores não está encaixado ainda para ter um movimento muito forte para baixo. Então, minha expectativa é de ver
algo aqui, se o Ibovespa ficar aqui de lado e gerar uma superação dessa máxima, vai aumentar bastante a probabilidade de a gente atingir aquela região mais importante de resistência, que é a região dos 85 a 86, 88 mil pontos, seria a região mais relevante de resistência para o índice Bovespa. Então aqui ainda fica uma expectativa de alta para o Ibov, o pregão de hoje é apresentando alta de 0,88%. A partir do momento que o Ibov passar a gerar sinal de alta já acima da região de 79 mil pontos, até num gráfico intraday, aumentará a probabilidade de subida do preço. Então, por enquanto, tendência de alta no curto prazo, tendência de baixa no médio prazo, tendência definida no médio e longo prazo e ainda alinhado para cima no longo prazo. Para quem entrou comprando ativo, pensando em algumas ações, pensando no longo prazo, acredito que fez algo certo em termos de estratégia de longo prazo, de buscar entrada num patamar importante de preço. Caso venha um pouco mais para baixo, tende a trazer uma nova alternativa de alocar mais ações na carteira de longo prazo, na expectativa de aguardar aí um processo de 15 meses ou mais, em busca de um retorno melhor do que outro ativo financeiro. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até o próximo.